Muito bem, estamos de volta aqui direto dos estúdios do Jornal Whats, o Whats no Rádio aqui desta quinta-feira. Muitos assuntos, a política hoje correu solta. Correndo solto. Nem vimos, para variar, nem vimos o tempo passar. E nem abrir uma caixa de ferramenta ainda. Pois é, mas para quem está nos acompanhando já em vídeo, viu que a gente tem aqui uma visita especial, vereadora Rogéria Lucas do Podemos, eleita vereadora em novembro do ano passado, reforçando essa bancada, qualificando a bancada em Cachoeira Paulista, aliás, bancada que precisa ser muito qualificada. Vereadora está, aliás, diretamente ligada a uma série de discussões importantes dentro da Câmara de Cachoeira, mas é lógico a gente começar perguntando, estamos no 8º mês de mandato, que avaliação dá para a gente fazer desses primeiros meses, daquilo que tem sido debatido, e da qualidade dessa discussão com relação ao que os vereadores podem e têm trazido para o benefício do debate à população. Boa tarde a todos do Jornal Atos, senhor Éder Bilota, muito obrigado pelo convite de estar aqui, é uma honra estar presente aqui com vocês e falar um pouquinho, né, do meu trabalho como vereadora, estando vereadora há 8 meses, é tudo muito novo para mim, né? Mas o que eu tenho a dizer a todos, antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar um abraço a minhas nobres colegas, a qual forma a bancada feminina em Cachoeira Paulista, vereadora Ângela, protetora dos animais, a Thálita, vereadora Thálita, a vereadora Adriana Vieira, né, a qual é a primeira vez que a Câmara Municipal de Cachoeira Paulista elege 4 mulheres, né? Então isso é muito importante. Eu fui eleita pelo povo, eu fui eleita para somar, para fazer a diferença. E nesses 8 meses que eu estou lá, eu estou aprendendo o regime interno, pois a política eu já entendo. E, assim, né, você tem uma visão de fora de uma forma, quando você entra lá é bem diferente. É bem diferente. No caso, as pessoas expressam uns ditados, umas formas assim, né? Ah, porque fulano tem um rabo preso, fulano tem que fazer isso porque tem... Não, para começo de conversa, a gente não tem rabo, como podemos ter um rabo preso, né, senhor Éder? Claro. Então, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou lá para atender o povo. Eu não estou lá para representar os meus eleitores, e sim a população cachoeirense. 32 mil habitantes. A senhora foi eleita praticamente sozinha no seu partido, né, o Podemos. Sim. Então a senhora foi uma divisora de água já desde o começo, né, como diz a expressão. A bancada do Torrada, eles fizeram 6 vereadores, o Mineiro mais 6, e a senhora foi a 13ª, o fiel da balança. Sim. E a senhora começou a alinhar, claro, com o governo municipal, porque é quem reconstruiria a cidade, né? A pergunta que nós fazemos para a senhora, e eu acho que Cachoeira Paulista gostaria de saber, qual a visão da senhora entre essas 2 políticas hoje ativas no município? A velha política, que ainda predomina com representantes na Câmara Municipal, e essa nova política que podemos chamar por 2 situações. Primeiro, um empresário, de fato, no governo. Segundo, 8 meses de mandato, né, Francisco? Então, nova nesses 2 sentidos. Sim. Estão conseguindo coexistir? A senhora acha que vai dar um resultado bom lá na frente? O que a senhora imagina? Olha, eu confio muito no governo do Mineiro. Eu tenho certeza que ele vai surpreender Cachoeira Paulista. Na verdade, ele chegou agora, ele pegou Cachoeira Paulista, aquela prefeitura sucateada, pegou... na verdade, a prefeitura foi saqueada. O ex-gestor só não levou o prédio nas costas porque acho que ele não conseguiu. Porque, na verdade, o rombo foi muito grande. Inclusive, eu fazia vídeos falando sobre isso, entendeu? Mas ali é muito assustador, é tudo muito assustador. Tipo, eu acho assim, existe uma democracia. Quando eu subo naquela tribuna, eu subo para defender a população. Mas é assim, você acaba, muitas das vezes, sentindo intimidado. Tentam te coagir, sabe? De certa forma. Tem disso nos bastidores? Tem muito disso. E ainda o que mais... eu não entendo de Cachoeira, se a senhora puder... Desculpa, não queria cortar a linha de raciocínio.
Mas o que eu não entendo de Cachoeira Paulista é que parece que a gestão passada foi marcada, inclusive, com afastamento de prefeito, com ações, com isso, com aquilo. Foi um desastre e parece que estava tudo bem para a Câmara. Aliás, a vereadora disse que o ex-prefeito só não levou o prédio porque não conseguiu. Eu acho que só não levou o prédio porque não quis. Porque conseguir, e principalmente pelo apoio que ele tinha do parlamento passado, que era um parlamento que, olha, é sim senhor, não senhor, ali, e como o Éder disse, esse histórico breve aqui, de processo em cima de processo, denúncia em cima de denúncia, e aí boa parte desses vereadores que continuam na casa questionam a atual administração, aliás, tem que fiscalizar mesmo, tem que questionar, mas questionam a atual administração, esquecendo que hoje há uma dívida de mais de 93 milhões, 5 milhões a mais do que o orçamento da casa, a gente lembra isso aqui sempre quando pode, porque não que o mineiro, e aqui a gente não está fazendo advogado de mineiro, mas, olha, você assumiu uma prefeitura onde há uma dívida muito maior do que o próprio orçamento da cidade, então talvez, completando essa questão do Éder, a Câmara passada também deixou de muito a desejar com relação a esse questionamento, né? Mas parece que o pecado agora é do governo iniciante. Pois é. Porque, de repente, quem viu a cidade ser saqueada na gestão passada e agora sobreviver às urnas e estão tentando respirar nesse período, né? Que depende muito de vocês, né? Até da atuação do prefeito, né? De repente é o seguinte, agora eles estão criticando o atual governo, né? E de repente é como se tivesse tido uma amnésia, né? Um esquecimento. Um Alzheimer. Um Alzheimer. Sabe, como convém, né? Então, senhor Éder, a realidade é o seguinte, quando algo lá atrás incomoda, a gente prefere deixar de lado, vamos dizer, bloquear. E vamos falar do que está aqui na frente. A forma que eu ouço lá é assim, o prefeito não tem que ficar vendo o que aconteceu lá atrás, porque isso o Ministério Público está resolvendo. Sim, aí eles expressam o quê? O prefeito vai ficar olhando no retrovisor, e aí a cidade não anda. Se você não olhar no retrovisor, meu caro, você vai bater seu carro. Com certeza. Entendeu? Então é o que eu penso o seguinte, vamos fiscalizar? Vamos. Eu fui eleita para legislar, para fiscalizar. Se tiver que fiscalizar o governo, eu vou fiscalizar, como já foi falado lá, que eu fazia vídeos antes e que hoje tem a ceia aí, e eu entro na prefeitura, saio rindo. Eu entro e saio da onde eu quiser. Eu vou aonde eu quiser, eu estou atendendo o munícipe, eu vou na prefeitura para tratar de assuntos do munícipe, não para fofocar, ficar de conversinha fiado. Entendeu? Agora, sobre a gestão passada, ela não deixou a desejar, não. Ela acabou mesmo com Cachoeira Paulista. Sabe? É uma coisa que vai ficar para a história. E eu acho que os vereadores têm mesmo que fiscalizar. Mas o que me surpreende, gente, que em 8 meses de gestão do governo, já tem 2 CEI abertas contra ele, e em 4 anos na gestão passada, onde tem vereador aí questionando, entrando com SEI, fez parte da base do governo passado. E esse governo, ele teve as contas rejeitadas no tribunal. E a base dele votou a favor das contas dele. Ele foi afastado pelo Ministério Público. Agora, hoje, cai um chiclete naquela casa de leis, é processante. Você colocou a mão no braço de alguém ali, já vai representar contra você. Sabe? É assim, tá certo, eles têm mais a que fiscalizar, mas o porquê não fiscalizaram lá atrás? Por que fizeram vista grossa? Porque para mim é fazer vista grossa. O que deixa mais a indignação não é o hoje, né? Mas os mesmos não terem feito mesmo ontem. Sim. Né? Aquela coisa da história que você tá falando de não olhar para trás, né? Aquele chavão, se você não conhecer a história, você não lembrar dela, você vai repetir os erros. Sim. E então, assim, vereadora, a senhora pontuou essa coisa são 8 meses. Surpreende a forma como uma coisa lá dentro vocês enxergam, né? O que nós apenas podemos tentar acessar de uma forma de fora. Mas o discurso, falta de ação, o que surpreende negativamente mais? Um grupo, o que te deixa mais perplexa quanto a poderíamos fazer melhor? Olha, o que me deixa perplexa, para começar, é essa articulação de presidência, no caso assim, quando assumem, quem assumiu
em janeiro, já querem articular para os 4 anos. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente, quem, entendeu? E assim... Chega pronto para vocês. Isso. Consultar a senhora para Isso. saber quem seriam os 4? Não, vem perguntar, vem até pedir, né? Então, para mim, é assustador, porque eu não estou acostumada com isso. A gente tem uma visão lá de fora, ali e a dentro. política é o momento, a senhora vê assim. Exatamente, né? Agora, exatamente. vereadora, tem 2 coisas que eu preciso perguntar. Primeiro, já que a senhora tocou em assunto de presidência, Sim. existe um burburinho na cidade, inclusive a expectativa da população com relação à sua postura na Câmara era muito positiva, que a senhora parece Obrigada. que não tem dificuldade em botar os pingos nos is ali, sem plagiando lá os nossos amigos da Jovem Pan. Mas a senhora, por exemplo, inclusive teve um vídeo dela muito famoso foi demais. aqui, né? Foi Nós demais, repetimos né? na última Câmara sexta-feira. que briga até por causa de pão, né? Faltou torrada para muito vereador, o vereador. É impressionante, Faltou torrada, acho que né? a intenção era essa. Tipo, tem muita gente que estava esperando a torrada do amanhã e ela não veio. A torrada O não, pão. Atos quer mandar um mês de pão gratuito lá. Ai, pra a não ter gente briga. agradece, que tá bem carente lá. Inclusive, às vezes a gente chega e não tem o café, né? Até eu brinquei essa semana lá, que chegou uma visita e o vereador foi oferecer o café, e aí eu até falei assim, olha, não tem mais, porque era 2 garrafas e uma eu tomei e o outro vereador, Genor, tomou. Então eu até brinco, chegou aí, come o pão, porque senão não vai ter, senão eu e o vereador vamos comer todo o pão, sabe? Mas eu achei isso daí desnecessário, na verdade, humilhante, foi quando eu tomei... quando eu fui falar na tribuna, meus 12 minutos, eu fui em defesa, sim, do vereador Genor, e eu absurdo, né? eu disse, e fui bem clara, que isso não, se depender de mim naquela tribuna, não vai acontecer mais nesses 4 anos, porque a tribuna, ela é livre para você falar discutir políticas públicas, falar do seu projeto. Isso precisa acabar, essa lavação de roupa suja, de tirar o foco daquele que realmente quer trabalhar sério, entendeu? E isso soa negativo para Cachoeira. Semana passada foi muito comentado, repercutiu a história da Caixa Preta. Então, outra pergunta, né? Primeiro, vamos à presidência? Vamos. A senhora tem sido cogitada, né? O seu nome tem saído Sim. em algumas... Nós até mencionamos aqui várias vezes que por ter 4 mulheres, né? Vereadoras, como a senhora falou, é uma quebra de recorde, né? Hoje a bancada feminina, 4 vereadoras. Temos ali a Adriana, temos a Ângela, temos a Thálita, a senhora, né? Sim. Como que é? Não, era a Thálita mesmo, né? Isso. As 4, e a gente sabe que, por exemplo, o nome da senhora se ventila para isso. A senhora foi consultada? É candidata mesmo? Como que é? Então, Éder, na verdade, isso tudo começou no dia que teve uma pescaria no Parque Ecológico. Aí chegou no meu conhecimento que um vereador tinha falado lá que eu estava articulando no gabinete do prefeito votos para eu ser presidente. Para começo de conversa, como que eu vou articular no executivo? Você vai articular na Câmara, é ali que você vai conseguir seus votos. O prefeito não vota. Né? Sem dúvida, né? E aí, depois, assistindo o Jornal Atos, que é um jornal sério, e que as pessoas, ele é muito acompanhado, as pessoas seguem muito, eu assisti e ouvi falando aqui também que estava tendo rumores, né, que eu era uma forte candidata a presidente. Eu agradeço a todos que querem isso, que desejam isso, porém, em nenhum momento eu disse que ia ser a presidente. Mas é aquilo que eu falo, você tá quieta, as pessoas ficam lá ali falando na sua cabeça, vai que de repente surge essa vontade. Porém, tá nas mãos de Deus. Que ele faça acontecer o melhor para Cachoeira. O que eu ouvi falar, inclusive eu quero mandar um abraço às 4 mulheres, inclusive a senhora, né, vereadora, né, pelo desempenho, a gente percebe a Ângela lá, cuidando do assunto dela, a senhora que, às vezes a senhora fala lá que a senhora é nova, né, não tem muita experiência do regimento, mas política a senhora faz há muito tempo, né? Sim, sim. Eu percebo, né, a senhora tem políticos na família, sua irmã, a Toia, foi vereadora, né? Isso. Ela não foi numa gestão tão feliz por conta já da condição que pendura na cidade de Cachoeira Paulista, e agora tem a condição de mudar, e vamos ver se o Mineiro consiga. O Mineiro precisa ser um pouquinho mais político também.
Sim, né? sim, Vamos sim. combinar, né? Aliás, a vereadora disse que não dá para pedir votos na Câmara, a presidência, no Executivo, depende. Até dezembro dava, porque quem estava na prefeitura Era podia... quem comandava. ali que saía a decisão. Não é? Mas agora são os vereadores. Agora a coisa é diferente, né? Então, veja bem, eu acho que é uma oportunidade, inclusive da bancada feminina, saiu na coluna Bastidores no último sábado, né? Que é uma hora de vocês, como 4 vereadoras, pedir licença para o elenco masculino, para que vocês tenham uma boa entrada, inclusive na mesa administrativa, Sim, né? porque Eu acho que vocês têm talentos ali para presidente, que eu acho que E é um faço grupo votos bem até diversificado, né? São 4 vereadoras com ideias não diferentes, assim, mas que se completam. Nós recebemos aqui a vereadora Adriana, estamos recebendo a senhora hoje, a própria Thalita, menina jovem, com outras ideias, então isso pode dar uma qualidade diferente, uma outra visão. Não despolitizar, porque a política precisa estar no meio, inclusive, como o Éder citou aqui, o prefeito até precisa se politizar mais referente a esse debate, participar mais efetivamente desses debates, mas dá uma qualidade, qualificar essa discussão. Sim. Mas, vereadora, vamos falar da Caixa Preta, que a senhora assustou, isso aí virou uma confusão. Eu estava assistindo a sessão, sempre quando eu posso eu assisto, mas tem 2 chatos lá que, pelo amor de Deus, é de dar ânsia em porco, né? Como eles gostam de falar, né? E acaba espantando a audiência Tem um arauto da do justiça programa. lá que fica difícil, nossa, os caras... tem um ali os cara, que olha... vou falar, tem 2, né? Não, mas tem um que... Não pode nem jogar no Paraíba que dá crime ambiental, vai poluir o rio. Mas vamos falar a verdade, né, doutor? Sim, a senhora falou de uma caixa preta lá que levantou a lebre, tá todo mundo assustado. Então, que negócio de caixa preta é essa? Na verdade, o Éder, não fui eu que falei sobre a caixa preta, né? Foi na semana passada, na sessão de Câmara, onde o vereador se manifestou, quando estava aquela discussão toda de pão, com o presidente a respeito dessa caixa preta. Eu, na verdade, também quero saber, como a população quer saber, porque eu não conheço. Já vi falar da caixa de Pandora, vou abrir a caixa de Pandora, como eu falei, já ouvi falar de caixa 2, mas caixa preta, e aí a população me cobrou muito sobre isso, sabe? E assim, onde o vereador pediu uma parte para mim, na minha fala, no final da sessão, dizendo que foi desnecessário eu falar sobre isso e colocar... Então, acirrou mais a curiosidade ainda, porque o vereador admite ter uma casa. Pelo que deu para perceber lá, eu ouvi eu estava assistindo nesse momento. Sim. Pelo que deu para perceber, o vereador admite ter uma caixa preta e que a senhora não deveria tocar em assunto na caixa preta. Mas eu quero saber, e agora, eu preciso também saber, quero, eu preciso saber, eu tô lá, então se existe essa caixa preta, eu preciso saber, como que fica isso. E aí ele disse que já tinha resolvido com o presidente, que não tinha necessidade, mas resolvido entendi. como? Falado, esclarecido. Não, a população que quer o esclarecimento. A população, e eu vi que isso repercutiu, eles não gostaram, e foi o que eu falei. Eu tô ali para representar o povo. Ah, mas a gente tá todo em paz aqui, a sessão hoje estava tudo em paz, não tinha necessidade disso. Como assim a sessão estava em paz? Então, o dia que eles querem, eles vão lá, eles causam, humilham nobre colegas ali, porque já é a 4ª pessoa, dizemos 3ª, 4ª pessoa, em 8 meses que são humilhados ali. A vereadora Adriana já fizeram chorar, a vereadora Thalita eles já fizeram chorar, agora foi esse descaso com o vereador Agenor. Então, eu não permito isso. Eu não permito isso. Eu acho assim, as pessoas têm que ter respeito ao outro. A gente pode não concordar um com o outro. A gente não precisa ser amigos, aonde fala assim que somos colegas naquela casa. Hoje, vendo esse cenário lá, tem alguns ali que eu não vejo nem como colega, e sim como adversário, e sim como rivais, sabe? E é muito triste. São vereadores que falam tanto em transparência, né, vereador? Sim. A senhora usou um termo para abordar esse assunto maravilhoso do ano passado para esse, que é do salário, que é do subsídio. Sim. Dessa discussão do salário, quase salário mínimo, né? Sim. Que a senhora não votaria isso a favor hoje para não engordar a galinha dos outros. Não, deixa eu te corrigir aqui, me desculpe. Sim. Eu disse que se fosse hoje tivesse uma brecha na lei que pudéssemos entrar com um projeto e valer para agora, eu votaria. Eu seria a primeira a entrar com esse projeto. É óbvio que o vereador que fez o projeto, quando diz que ele vota contra novamente, é claro, porque senão seria contraditório a ele. Entendeu? Mas eu votaria agora porque vereador trabalha, e trabalha muito.
Entendeu? Só aquele que não quer. Agora, eu disse que eu não voto porque tem vereador naquela Sabe casa. quando uma cidade, né? Sim. Em resposta, um legislativo, vamos falar, uma cidade não. Sim. Um legislativo fixa o salário de um parlamentar a um mínimo que seja. É um pouco entendeu? mais só, né? Mas vamos supor, um salário mínimo significa que ele está dando o valor que vale, ou seja, ele está demonstrando o valor que tem o trabalho de um vereador, ou seja, um mínimo. Sim. No entanto, é o seguinte, é quem faz leis, é quem representa a e é quem- população, vereadora, a senhora- é quem busca recursos É só lembrar, e os fora. vereadores ali não são vereadores apenas na sessão, são vereadores 24 24 horas, horas. precisa dessa 24 atenção. horas. E a gente abordou isso já no ano passado, Sim. quando essa situação estava sendo discutida. Aliás, é porque é um tema que nas ruas é fácil de ser comprado. Ah, vereador tem que ganhar um salário mínimo mesmo. É um discurso raso, porque é fácil de ser comprado, né? E esse tema foi vendido, inclusive, na mídia, na grande mídia. Esse assunto foi debatido na grande mídia com essa compra de algo raso. Sim. O vereador é vereador 24 horas. A gente debate aqui. Então, de repente, se o vereador estiver trabalhando numa fábrica, numa loja, onde for, num escritório, ele pode parar o que ele estiver fazendo para atender o morador, porque ele é representante da população, não só dentro da Câmara, não só na sessão. Então, por isso que a gente foi contrária. Mas também essa discussão, e eu entendi o posicionamento da senhora ali, porque também foi um assunto trazido por pessoas que achavam que Cachoeira Paulista viveria um outro momento político hoje. Sim. Então, é a bendita falta da torrada, sabe? Que vem à tona nessas discussões. Faltou a torrada, é isso Pois aí que é. está dando, né? Agora tem vereador mesmo com crise de abstinência ali, né, financeira, porque parece que mudaram os planos, né? É complicada a situação. Então, né, como eu falei, só para concluir a fala a respeito do projeto, né, do subsídio, tem vereador naquela casa que vem já tentando também articular o voto para a próxima gestão. Como não tem brecha na lei para valer agora, já está articulando para votarem para a próxima gestão para voltar ao subsídio, porque para a próxima pode. Foi aonde eu disse que não vai ter o meu voto, que aí eu não vou engordar a galinha dos outros. Sim. Porque diante do que eu tô vendo ali, eu não quero mais isso. Porque eu quero o meu direito de ir e vir. Ali é assim, ou a base... Quando um fala, eu estou com o governo, todos têm que estar. Quando um fala, estou contra o governo, todos têm que estar. Peraí, eu não sou fantoche, não sou bonequinho de ninguém. Pode ter até um posicionamento, mas que seja individual. Sim, né? Eu já sim. vi a senhora, inclusive, se manifestar contra o governo, né? Sim. Em algumas situações, já Sim. votou, inclusive, Sim. investigações, essas coisas, Sim. e nem por isso a senhora deixou de ir na prefeitura. Exatamente. Como disse o vereador lá na pescaria, né? Sim, exatamente. O vereador gosta muito de pescaria. Que a senhora entra e sai sorrindo da prefeitura. É bom entrar de... Eu já vi a senhora transitar na prefeitura, as raras vezes que eu vou à Cachoeira Paulista, Sim. e realmente é interessante a senhora frequentar todos os ambientes Com certeza. da cidade, até uma Câmara, né? Sem ter esse constrangimento. Mas parece que se der moleza, eles querem constranger, querem limitar. Né? Na verdade, tentam intimidar, eu sinto que eu incomodo, e é o fato da gente ser mulher. Né? É mulher, então tem aquela coisa, não, a mulher tem que fazer o que a gente quer. Não, e hoje é aquilo que eu falo. Eu já sofri muito nessa vida, sabe, Éder? Eu me casei muito cedo, tive filho muito cedo, apanhei da vida, apanhei de homem, que eu apanhei do meu ex-marido, tive 3 filhos, onde meus filhos foram adotados pelos meus irmãos, e eles na política usam muito isso, sabe? Falando, do passado. Eu agradeço a Deus por ter tido minha família que pôde criar os meus filhos, e hoje eles estão aí, conhecem a história, sabem que eu sou mãe e somos uma família unida. Mas, vereadora, que me permita Diga. A observação, o passado da senhora, por mais dolorido que seja, e não é fácil, né? Mas lhe deu a experiência de estar hoje, né? Com com certeza. base para poder defender uma classe que sofre mais com esses desmandos da política, que é a população Sim. realmente periférica, né, Francisco? Que são os excluídos de fato. E quando a senhora aponta, faz um direcionamento, como agora há pouco a senhora falou, assim que chegou no Atos, de que a senhora
trabalha, né, para que as mulheres tenham uma representatividade, Sim. inclusive para trazer os benefícios, né? Sim. Ontem nós atendemos a vereadora Vanessa aqui da cidade de Lorena. Legal. Eles fizeram até uma cartilha explicando o que é violência contra a mulher, Muito né? importante, muito importante. Porque existe violências, existem situações na violência, no atentado contra a mulher, que a pessoa está passando, a mulher está passando, nem sabe que aquilo é uma violência. No sentido psicológico, no sentido profissional, a no tortura sentido emocional. familiar, né? Emocional, sim. e inclusive agora, eu digo até uma violência no sentido parlamentar, porque tem mulheres, por exemplo, os vereadores que andaram questionando e fazendo a Adriana entrar em desespero, a Thálita, tentaram fazer com a senhora, essas coisas todas, esses vereadores deveriam ser processados em base dessa lei. Sim. Porque tem que ter até uma liberdade para o parlamento. Isso é violência contra a mulher. Sim. Sabe, esses vereadores, por mais que tenham é imunidade que chama, Chico? Imunidade, né? Precisa ter limites para poder falar da vida da senhora. Quem, além de Deus, soube avaliar as suas lágrimas, Sim, né? mas então agora vem um pé rapado aí, desculpa até a expressão sem desmérito, né? Mas alegoricamente falando, vem um infeliz aí que também deve ter um passado, como todos nós temos direito, se dá o direito de sentar no trono e querer julgar. Mas é assim, sabe? Eles querem realmente mexer com o emocional das mulheres, né? Então, eu acho que eles imaginavam que isso ia me desestruturar. Porque aqueles que estão trabalhando sério incomoda. E eles querem tirar o foco daquele. Aquele que não está trabalhando, ele quer tirar o foco de quem trabalha sério, articulando baixo, porque isso para mim é articular baixo, articular sujo. E aproveitando a fala sobre a mulher, eu trouxe aqui, até eu anotei, sobre a fala da mulher na política. O Tribunal Superior Eleitoral, ele deu início a uma nova campanha de incentivo à participação feminina na política. Só que o número é muito pequeno e essa realidade ela tem que mudar. Precisamos aumentar essa estatística e mostrar a força e capacidade feminina. A presidente do meu partido é a Renata Abreu. Renata Abreu é a deputada federal e presidente nacional do partido. E ela vem aí liderando uma equipe juntamente com outras mulheres, incentivando e fortalecendo esse movimento feminino. E é muito importante falar sobre isso, tanto que essa campanha, Éder, que o Tribunal Eleitoral realizou, tem como protagonista a atriz Camila Pitanga. Ela que expõe e representa a força da mulher na política. Entendeu? Então, é isso que falam, que querem desestruturar. Quando eu falo a respeito do ocorrido que eu passei, não é para que sintam pena de mim, não, porque até mesmo quem tem pena é galinha. Eu quero que eu mostrar para a população, para a mulher, que da mesma forma que eu venci, eu cheguei aonde eu cheguei, elas também são capazes. E se depender de mim, eu não estou aqui fazendo campanha do meu partido, não. Meu partido, a sigla é Podemos. Se depender de mim, junto, nós mulheres podemos, entendeu? Isso. E se depender de mim, é aquilo que eu disse, dentro daquela casa a gente tá ali para trabalhar, mas humilhar outros colegas eu não vou permitir. E assim, bater boca, ficar, sabe, pedindo parte para perder tempo, não. Se eu ver que é algo que está incomodando, atrapalhando, está mexendo com a minha indignidade, eu levo para o Ministério Público. Se eu ver que não vale a pena. Porque se eu estou incomodando, ninguém chuta cachorro morto, meu caro. Vereadora, e esse posicionamento é muito importante porque a política, os plenários municipais, estaduais, federal, sim, eles são só um espelho do que nós temos na sociedade. Com todas as agressões, todos os preconceitos, todas as tentativas de cercear palavras de quem precisa ocupar esses espaços. Ontem, com a vereadora Vanessa André, nós dissemos aqui, a mulher... E a gente falou sobre outras fatias da sociedade que precisam ocupar esse espaço. Sim. Esses espaços não estão sendo dado a elas, a vocês. Mas sim um espaço que já é de vocês. Sim. Já deveria ser há muito tempo. Sim. E todas essas ações de agressão psicológicas e fora, né, na sociedade, nas ruas, nas casas físicas, elas precisam ser representadas. Que esse combate precisa ser representado por vocês.
por outras fatias dessa sociedade. Vocês tiveram uma discussão sobre movimentação do LGBTQIA+. Sim. Movimentação do grupo e outra fatia também. A quantidade de negros que nós temos na política é muito baixa. O maior país do mundo já foi presidido por um negro. O nosso país já foi presidido por uma mulher. E mesmo assim parece que essas pessoas que não conseguem conviver, não conseguem entender esse espaço que é de todos, eles continuam agindo. E se vocês... e a gente acompanhando aqui, aprendendo a respeitar esses espaços, e se vocês não ocuparem esses espaços, eles vão continuar agindo. Sim. E acho que a política, eu acho que a Câmara de Cachoeira Paulista, com tudo isso que a senhora está mostrando pra gente, e eu não conhecia a vereadora, estou conhecendo nesse momento, a gente vai acompanhar todos esses anos de trabalho, mas eu fico feliz pelo posicionamento forte, que é essencial. Vocês precisam continuar esses trabalhos de representar as mulheres de Cachoeira Paulista, como a vereadora Vanessa de Lorena, como vereadoras de outras cidades aqui da região, que a gente está vendo que aumentou e muito, e precisa aumentar ainda mais essa representatividade. Faz um bem, não só a vocês, mas a todas as fatias, inclusive ao homem, para poder aprender a conviver. Isso é essencial, vereadora. Sim. Vereadora, o desafio é agora, né? Setembro, segunda quinzena, tem eleição para presidente. Parece que quem está articulando uma campanha é o Léo Fênix, né? Com todo o direito de ser candidato, ele que veio daquele modelo. Vamos já decidir os 4 presidentes aí do ano todo, né? Porque lá é de ano em ano, né? Mas me fizeram uma conta, a senhora me corrija se eu estiver errado, que hoje o placar estaria 7-6. A senhora teria 6 votos e hoje o Léo Fênix, com votos inclusive de quem se elegeu na bancada governista, ele teria 7 votos. Eu não tenho como te confirmar isso, Éder, porque até mesmo eu não sou candidata. Ainda. Então, né? Então, isso realmente está aí tendo esses rumores nos bastidores. Pedem bastante, me convidam, sabe? É interessante, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho nesses 8 meses. Isso é muito importante, né? Mas a gente vamos vendo como que a situação vai continuar, vendo como que a aceitação da população, porque assim, a gente foi eleito, os 13 foram eleitos pela população. Então a gente tem que fazer o que é melhor para a população, não olhar no próprio umbigo. Entendeu? Eu acho assim que às vezes a gente vê a situação ali, você pisa em ovos, sabe? É lobo querendo comer lobo, pensando no próprio ali, não pensa no próximo, pensa no próprio, sabe? E eu não consigo, isso pra mim não dá. Você me desculpe a expressão, mas muitas das vezes chega a ser nojento. Sabe? A gente à distância tem esse sentimento. Então, e aí eu tô torcendo para que aconteça o melhor, sim, né? Eu converso com os colegas, onde eu falo para eles assim, muitas das vezes a gente pode não concordar, mas vamos respeitar o outro. Em uma reunião, antes da gente tomar posse, que a gente teve junto com os 13, os que foram reeleitos, os que chegou agora, como eu deixei bem claro a eles que eu já assistia e via de fora aquele cenário horroroso. E que se algum vereador um dia se incomodasse ou não gostasse da minha fala, alguma coisa, tinha total liberdade de me chamar do lado e falar que eu vou entender. Mas me expor a minha pessoa na tribuna ou tentar me pressionar para conseguir alguma coisa, bobagem. Porque sob pressão ninguém consegue nada de mim. Eu ouço as pessoas. Alguém vem dar uma opinião aqui, outra ali. Mas quem decide sou eu. O mandato é meu. Quem conquistou a cadeira fui eu. Então, não decidem por mim. 2 coisas que eu queria, um compromisso da senhora. Primeiro, a hora que a senhora ficar sabendo da caixa preta, nos avisa. Então, né? Já me sopraram aqui que a senhora tem mais informação que a senhora não pode falar sobre a caixa preta, mas uma hora dessa... Na verdade, coisa, eu não sei. Eu queria que a senhora fizesse a gentileza de sempre quando tiver uma oportunidade, estar aqui conosco, bater um papo com Cachoeira Paulista, porque foi bom, né, Francisco? Sim, sim. A senhora tem uma pegada boa como força de expressão da comunicação. Obrigada. É importante, né, a gente ter vereadores que
se posiciona, é claro, né? A senhora está vendo que a população precisa, então a senhora já deu todas as dicas que a senhora torce por uma Cachoeira Paulista melhor. Sem né? dúvida, nasci e fui criada lá. E nos equívocos, com certeza a senhora aceite que a gente vai falar, né? Sim, Às vezes, né? Para concluir então, sobre a caixa preta, inclusive ontem eu mandei um áudio para o nobre colega, o qual disse, entre eles, que foi desnecessária a minha fala, porque isso já tinha acabado. E aí, a hora que a gente estava falando ali na tribuna, que ele pediu a fala, eu achei que até ele mesmo não sabia o que era caixa preta, que aí o outro vereador falou assim, é caixa de ferramentas. Então eu queria entender também agora que caixa de ferramentas. Então na Casa de Leis tem uma caixa de ferramentas. Quando eu ficar nervosa com o vereador, eu vou abrir a caixa de ferramentas. Opa, saber o que vai eu preciso saber o que caixa que é essa. Eu uso esse tema aqui, brincando caixa de ferramenta, da minha agenda, né? Que eu marco tudo. Sim, quando eles querem me confundir um pouco, eles escondem minha agenda. Esconde a sua agenda. Mas essa é a sua ferramenta de trabalho. Senhor, louco, minha caixinha de ferramenta. Vereador na hora do nervoso, do calor do preta, nervoso. Caixa de Pandora. Dias atrás, na legislatura passada, o vereador João Pita de Guaratinguetá falou da caixa de Pandora, né? Mas foi difícil. Que a caixa de Pandora, quando ela é aberta, normalmente só sai desgraça de lá. A caixa preta é aquela do avião, né? Então a gente só tem acesso à caixa preta normalmente quando tem o desastre. A gente só espera que o desastre não seja tão grande em Cachoeira Paulista pra gente né? Então, descobrir que a coisa é mais complicada ainda. E é isso, aí confundiu a população me perguntou e o nobre colega parece que não gostou, o qual eu tenho muito respeito por ele, sabe? Eu vou até dizer o nome dele aqui, o vereador Max. Eu tenho um grande respeito por ele. Para mim, ele é uma pessoa boa, sabe? E a gente está ali junto para somar. E quando ele se referiu a essa caixa preta ao presidente da Câmara, ele falou muito nervoso. Então, uma caixa de ferramenta, ninguém falaria nervoso. Ah, mas foi de brincadeira, mas ele não mostrava estar brincando. E, por sua vez, o presidente pediu a fala e foi lá muito nervoso. O Max é genioso, né? Tem personalidade forte, né? Vamos dizer assim. Mas eu também tenho personalidade forte. Então deu certo, né? Então, a gente... Só que é aquilo, eu tenho opinião formada, não adianta, a gente tem que respeitar o outro e tem a democracia, né? Claro. Sobre votar, sobre... não, porque você não votou em fulano... Então a senhora não reconhece esse acordo de bastidores que já tem os 4 presidentes já escolhidos para a legislatura toda, né? Tipo, no meu caso? Não, a senhora a senhora não fez acordo nenhum. Não. Mas, por exemplo, entre eles lá, né? Porque vem num clã, né? Vamos combinar. Isso. Primeiro ano é você, segundo é o fulano, terceiro é o ciclano, tal. Isso aí é extraoficial, a senhora não aprova esse tipo de coisa. Não aprovo. Só acho que cada ano é ano. Eu acho, sabe? Porque a gente tá ali, né, aprendendo, e eu vou te dizer uma coisa, eu não imaginava que fosse aprender tão rápido dentro daquela casa. E se eu pudesse dar uma dica para as 4 mulheres, né, se é que... Quem sou eu? Mas eu bateria o pé para ter a representatividade agora. Fazer tudo que a mulher tem direito de marcar a participação, já que é um momento histórico em que uma Câmara de Cachoeira Paulista consegue ter 4 vereadoras, né, numa legislatura. 13, seria o momento já de descontar a fatura. Vamos trabalhar e que o elenco masculino colabore com isso, né? Sim, até mesmo, Éder, se isso vem acontecer, vai ser um momento histórico, não é para Cachoeira Paulista, vai ser um marco, porque isso nunca aconteceu, uma mesa administrativa só de mulheres, porque existe aquele machismo. Então eu chego a ver que já teve uma mulher, como eu estou hoje lá fazendo parte da mesa, eu sou a 2ª secretária, mas que é muito importante, sim. Eu acho isso muito interessante, e isso vai causar se acontecer, tipo jornalista, televisão... Porque, para mostrar, e as mulheres é importante ver que elas podem estar em qualquer lugar, principalmente numa mesa administrativa de uma casa de leis. Ok. Muito bem. Nossa, vereadora, 1h22. Estamos assim, extrapolados, mas queria agradecer a participação da senhora aqui, mandar um abraço a todos os 13 vereadores da cidade de Cachoeira Paulista, dizer que a população espera o máximo deles
em termos de cidadania na expressão da palavra mesmo, né? Não é uma referência de cidadão, é uma cidadania, um compromisso com a população, né? Não, como que é o compromisso próprio que a senhora falou, né? Aquilo, eu penso assim, eu tô ali para ajudar o próximo, o não próximo, eu pensar não no próprio, né? é. Pensar em mim mesmo. Fica a dica. Um abraço aqui para a Gláucia, também para a Rosângela Queiroz, a Sueli, conosco também acompanhando o Atos no Rádio, a Zeila. E, claro, para a vereadora agradecendo a participação. Fica o convite, como ela disse, a senhora, as outras vereadoras, né? A gente poder acompanhar. Debater Cachoeira Paulista, que está sempre no nosso foco, né? Essas cidades da região que estão sempre no nosso foco. E a gente noticia, critica e sempre querendo, lógico, melhor. Se Cachoeira estiver bem, Lorena vai estar bem, Guaratinguetá vai estar bem. Né? A gente vive numa região que precisa ser vista e respeitada como. Sim. Ok, e amanhã a gente volta sexta-feira para fechar a semana. Nosso agradecimento a todos e fiquem com Deus. Amém. Atos no Rádio, simplesmente objetivo.